Prepare-se para uma revelação surpreendente. Descubra, até o final, o que Allan Kardec advertiu em A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Você pode se surpreender com o que foi dito. Item 51. Considerando que os elementos da revelação espírita foram ensinados simultaneamente em muitos pontos a homens de todas as condições sociais e de diversos graus de instrução, fica evidente que as observações não podiam ser feitas por toda parte com o mesmo resultado, que as consequências a extrair, a dedução das leis que regem essa ordem de fenômenos, em suma, a conclusão sobre a qual deviam apoiar as ideias, deveriam sair somente do conjunto e da correlação dos fatos. Ora, cada centro isolado, circunscrito a um círculo restrito, vendo apenas frequentemente uma ordem particular de fatos, algumas vezes aparentemente contraditórias, tratando geralmente com a mesma categoria de espíritos e, além disso, limitado por influências locais e partidárias, encontrava-se na impossibilidade material de abranger o conjunto e, por isso, seria incapaz de reunir as observações isoladas, sobe um pouquinho a tela, por favor, isoladas num princípio comum. Como cada um apreciava os fatos sob o ponto de vista de seus conhecimentos e de suas crenças anteriores, ou segundo a opinião particular dos espíritos que se manifestam, logo surgiram tantas teorias e sistemas quanto a quantidade de centros, e nenhum chegaria a ser completo, por falta de elementos de comparação e de exame. Em resumo, cada um ficaria estático em sua revelação parcial, convencido de possuir toda a verdade, por não saber que em outros lugares se conseguia mais e melhor. Ah, que bacana isso, né? Dizendo como Kardec, se vocês tivessem se dado o trabalho de estudar a doutrina espírita, né? Ele cita tudo aí, ele cita as crenças anteriores, ele cita aquilo fechado ali em um determinado ponto, ele cita aí a falta de elementos de comparação, não que esses elementos não existissem, mas que eles foram ah, intencionalmente retirados, né? A doutrina espírita chegou aqui, né, com um movimento, a tradução dos livros, mas ao mesmo tempo em que chegou a doutrina espírita no Brasil, chegou também a doutrina rustenista, que sobrepujou a doutrina espírita. Doutrina rustenista que lá na França tinha ido pelo mesmo caminho, ou a revelação por meio de uma única médium, né? Esta médium tinha sido por diversas vezes alertada por Kardec, olha, cuidado de você ficar escrevendo muitas coisas, cuidado de você ficar produzindo material aí extenso, cuidado com os processos da fascinação, e pronto, não é? Produziu-se aquele calhamaço né, que se auto-intitulou A Revelação das Revelações. Teve alguém ali que encampou essa ideia porque tinha uma dificuldade muito grande de aceitar a visão kardeciana, preferia a sua visão restrita às suas crenças anteriores, né? E ao receber aquele material ali que recuperava todo um processo religioso, que já inclusive a própria Igreja Católica já tinha descartado aquilo, por exemplo, a questão do corpo etéreo de Jesus, né? A doutrina do docetismo, né? Tudo aquilo foi inserido ali, pronto, essa pessoa, o Jean-Baptiste Cousteau, né? Viu-se ali como um farto material,
Aí Kardec, olhando para aquilo, diz: olha, é muita verborragia, é muito escrito sem muita noção, é muita questão ali que não leva a lugar nenhum, né? E, ao mesmo tempo, morto Kardec, volta-se a carga com isso, esse material chega ao Brasil e fascina justamente aquelas pessoas que estavam ali imbuídas das suas crenças religiosas e que fizeram esta balbúrdia na doutrina espírita, sobrepondo o pensamento rustenista, que até hoje é o pensamento que mas ninguém mais fala em corpo etéreo de Jesus. Não, mas falam exatamente das questões de castigo, ou a moral que impõe ali, a moral que não aceita discussão. Você tem que aceitar dessa forma. A gente vê comunicações de espíritos aí dizendo: olha, a vida está ruim para você, isso é uma graça que Deus lhe deu, agradeça a Deus por estar sofrendo. Tá? É isso que nós encontramos. E as pessoas ali, também fascinadas por isso, acham maravilhosas estas comunicações. Então, Kardec já trouxe tudo aí, né? Cada um desses centros ficaria estático, parado na sua revelação, fecharia em torno de si essa ideia, e o que aconteceu? Impôs-se esse pensamento de um outro modelo, sobretudo relacionado à visão da existência, da condição de existência no mundo espiritual, e impôs-se também um modelo moral que não admite discussão, que não admite dúvida, né? Kardec discutia com os espíritos. Os espíritos aqui vêm, trazem a sua comunicação e não aceitam. Não é? Não aceitam discussão, não aceitam explicar. Por isso te falo, não vamos fazer evocação de espíritos. Para quê? Para questionar os espíritos, eles vêm, falam e pronto, a gente aceita. É assim que se comporta, infelizmente, né? O nosso modelo aqui. Isso tudo, eu fico muito contente, ao mesmo tempo triste, né, de ver que Kardec já havia advertido com relação a isso, né, Marisa? Com certeza, e olha só, e não é só isso. O Ricardo colocou uma frase fortíssima: a emancipação da humanidade causa desespero às estruturas de poder, a começar pelas seitas religiosas. Por que é que nas casas espíritas, né, tinha-se essa visão? Não, a Gênese é um livro muito complexo e o Céu e o Inferno é um livro muito perigoso. As pessoas precisam estar preparadas para estudar. Como preparadas? Como assim? Por quê? Porque conhecimento traz poder, no sentido de você ter condições de debater, de ter espírito crítico, né? De dizer: espera um pouco, eu não aceito isso como verdade, porque aqui existe uma contradição, uma controvérsia, por aí vai. Então é isso, conhecimento traz poder, né? E aí isso é exatamente isso, causa desespero às estruturas. Por quê? Porque passa a ser ameaça. Então, enquanto está todo mundo dizendo amém nas casas espíritas, é isso mesmo, o mundo espiritual é isso, então, tem casinha, né? A gente toma sopa, fica doente, é carregado de maca, tudo isso, né? Enquanto todo mundo diz amém, está perfeito. Agora, as pessoas começam a questionar, né? Aí fica todo mundo em alvoroço. Por quê? Porque quando se estuda a verdade, quando ela vem à tona, não adianta, ela realmente traz a luz do conhecimento para todos nós. Inscreva-se no canal Unidade Espírita e tenha acesso ao mais puro conteúdo espírita no YouTube.